Muito bem, estamos de volta com o nosso BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil, e a gente já começa o segundo bloco com um Giro de Notícias. Giro de Notícias é com ela, Duda Ramos. Olá Elias, olá BH Todo Dia. Olha, eu começo o Giro de Notícias de hoje com uma informação que chega nesta quinta-feira direto da Prefeitura da capital mineira, que o prefeito Fuad Numan, do PSD, convocou uma coletiva de imprensa liberando, assim, o uso de máscaras em ambientes fechados aqui na cidade. Portanto, a partir de amanhã, quem trabalhar em ambientes fechados ou passar por eles ao longo do dia não precisará mais usar as máscaras. No entanto, se faz necessário ainda e obrigatório usar o equipamento em ambientes hospitalares e também em coletivos. Quem usa aí o transporte coletivo vai precisar continuar com a máscara, tá? E não é no bolso não, é no rosto mesmo. Também para os transportes escolares mantém-se a obrigatoriedade da máscara. Antes, né, desse anúncio, o prefeito Fuad Numan havia dito que ainda não tinha liberado o uso de máscaras em ambientes fechados porque a vacinação do público infantil de 5 a 11 anos ainda não havia atingido uma taxa segura, né, que permitisse que toda a sociedade ficasse tranquila, sem máscaras em ambientes fechados. Mas agora, as informações que a gente tem dos boletins de vacinação já garantem, de acordo com a prefeitura, esse tipo de decisão. Portanto, a partir de amanhã, a gente vai ver muito mais gente aí sem máscara nos locais fechados. Segue, portanto, a orientação também para quem tem alguma doença, comorbidade, ou é muito idoso, ou tem gestantes na família, para que essas pessoas continuem usando, né? Para se prevenirem, assim, de qualquer tipo de infecção, não só do Covid-19. E agora a gente fala sobre a Catedral Cristo Rei. Aquela mesma que vem sendo construída há tantos anos, né, na cidade e que promete ser o grande centro aí da Arquidiocese Mineira, da Igreja Católica aqui em Belo Horizonte. Ela acaba de completar, de acordo com a entidade, a metade exata do tempo necessário para a construção e também do volume, né, de materiais aí que já foram erguidos. Portanto, a Catedral Cristo Rei está mais próxima, né, do que o mineiro imaginava de ficar pronta e de fazer aí o seu protagonismo nos arranha-céus da capital mineira, já que ela é bastante alta, né? Um projeto muito bonito que deve abrilhantar ainda mais a paisagem mineira. E voltando agora para a questão do Twitter, viu? A gente falou sobre isso durante o programa BH Todo Dia nesta semana. A gente volta para falar sobre as últimas notícias, né, da compra que o Elon Musk fez dessa rede social, que é uma das mais famosas e utilizadas ao redor do globo. Ele gastou nada menos do que 44 bilhões de dólares nesta compra e muito, né, foi publicizado e discutido acerca da questão da acumulação de volume de dinheiro, né, e o tanto que esse dinheiro poderia ser revertido para ajudar a diminuir a fome e a desigualdade social ao redor do planeta. Mas o fato é que o Elon Musk já comprou o Twitter e já está aí, portanto, atingindo até uma alta nas ações da empresa. Nesta semana, 6% foi o que se elevou dos títulos do Twitter nas bolsas ao redor do mundo. Isso é bastante. E aí, seguindo também o fluxo de inovação e tecnologia e redes sociais, uma notícia muito curiosa surgiu logo depois da história aí da compra do Twitter, é que o dono do Orkut, lembra do Orkut? Pois é, anunciou que agora a rede social vai voltar. Há alguns anos, a rede que fez muito sucesso nos anos 2000, ela ficou com uma mensagem: em breve voltaremos, né? E agora parece que essa história do Twitter fez com que o criador do Orkut voltasse a trabalhar a imagem dessa plataforma, tá? Ele anunciou que há a possibilidade aí de, nos próximos meses, apresentar uma nova versão do nosso saudoso Orkut. E aí, Elias, o que você achou dessa notícia? Você quer voltar para o Orkut? Ainda tem o seu perfil lá? Vai reativar ou vai ficar no Twitter do Elon Musk mesmo? Assim eu vou. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu demais, Duda. Muito legal. Eu não tenho Twitter, tá? Então eu tô fora dessa. Orkut eu também não tenho, mas tem umas ouvintes e uns ouvintes que há muito tempo atrás criaram o Orkut quando existia, né? Eu sou fã de Elias Santos e eu nem sei se tá ainda valendo.
Mas tudo bem, a gente vai. Ó, um dispositivo não elimina o outro, mas um dispositivo modifica o outro. Então, o Orkut não morreu. Morreu para você, filho ingrato. Mas ele continua vivo, tá bom? Orkut é vintage. Exatamente. Isso é muito bom. Outro dia eu descobri o Facebook também, né? As pessoas, Facebook não. Tem uma turma, né, que está no Facebook, principalmente as pessoas idosas, assim. Gostam muito, ele é muito amigável para elas, a relação. Agora, não tem jeito, né? O Sanzio está aí com a gente também. Sanzio, você fica à vontade, mas eu vou focar um pouco mais nesse bloco, Sanzio, a questão do JK. Você, né, você está por dentro, o JK foi tombado, né, um processo longo. E aí, você já visitou o JK alguma vez? Teve algum amigo? Já morou lá por acaso, hein, Sanzio? Não, eu tenho, além de estar sempre passando ali perto, a minha recordação mais importante é de quando eu era criança, que minha mãe vendia roupa e ela pegava essas roupas lá no JK, numa loja que chamava McGear. Eu não sei se existe ainda, imagino que não. Então eu lembro de ir muito lá com ela, né, e brincar ali naquela quadra que tinha, né, naquele platôzão ali em cima, né, e frequentar mais essa parte mais baixa, mais externa ali do JK. Nada muito além bom. disso, minha experiência. Não, mas legal o que você falou, porque aí eu queria entrar um pouco, Cassalad. O Sanzio destacou uma parte do JK que a gente às vezes, né, o JK tem uma parte comercial, uma parte que seria até um museu, não sei, alguma coisa assim. Vamos falar desse edifício, que ele é complicado, né? Pois é, o JK ele é uma experiência habitacional típica da modernidade, né? A gente diz que ele é uma cidade dentro da cidade. Ah, legal. Porque ele é concebido para ser não só um grande conjunto de habitações, né? E habitações de diversos tipos. A gente tem apartamentos de 1 quarto, temos kitnets, temos apartamentos de 3 quartos. Então ele é uma combinação de diferentes estilos de morar, como é uma cidade. Isso. Também com comércio na base, como é uma cidade. Perfeito. Também com teatro e cinema, como é uma cidade. Né? E com uma área de lazer também, né? Que é onde o Sanzio inclusive ia, né? Quadra, etc. E ele era muito... A ideia é que ele também funcionasse como um terminal de ônibus, né? Então ele é uma proposta de habitação muito típica dos projetos da modernidade que a gente encontra por toda a América Latina e inclusive na Europa, né? Mas tem um quê de democracia também, não tem? Claro, claro. Você vê que os diferentes conviverem no mesmo lugar. Exatamente. É uma experiência mesmo que busca a integração dos diversos estilos de vida, né? No projeto original ele tinha inclusive um hotel, né? Não acredito. Parte do edifício, o da Guajajaras, era um hotel, né? E tinha repartição pública. Os primeiros andares, depois do pilotis, do prédio da Rua Timbiras, eram reservados à administração pública. Era a parte que era reservada à administração pública. Quer dizer, ele era uma cidade dentro da cidade. E ele se comunicava com a cidade, porque ele não tinha grades também, né? Então ele comunicava com a cidade... A cidade podia entrar nele. A cidade podia entrar nele e ele comunicava, né? Boa. E Belo Horizonte não tinha, como até hoje não tem, um museu de arte moderna, né? Verdade. Porque o Museu de Arte da Pampulha é um museu de arte, mas não é dedicado exclusivamente à arte moderna, né? A ideia do Niemeyer era essa? Era essa, né? De ter um museu de arte moderna ali. Agora, Cassalad, por que demorou tanto tempo, né? Dos anos 50 e vai inaugurar nos anos 70? O empreendimento era muito grande, muito difícil, né? Ele resultou ali de uma combinação do Juscelino Kubitschek com o Joaquim Rolla, né? Que foi inclusive quem construiu o Cassino, hoje Museu de Arte da Pampulha, né? Então ele era um empreendimento onde o empreendedor também teria seu lucro no empreendimento. Perfeito. O terreno era do Estado, então o Estado ia ficar com parte, né? Em pagamento, etc. E como era um empreendimento muito grande, ele acabou não fechando, né? Isso, não fechava o negócio, não fechava o negócio. Então, ele demorou muito tempo. O projeto Niemeyer é de 52 e os primeiros moradores o prédio foi sendo ocupado aos pouquinhos, né? 68, 70. E no começo, inclusive, muita gente que morava ali eram considerados marginais, né? Eu ia te falar isso. Tinha um estigma muito grande o prédio. Por que isso?
Vivíamos numa ditadura, né? Pois é isso que eu ia falar. A democracia é impressionante, né? Democracia incomoda. Quer dizer, você viver com o diferente e aceitar as diferenças é uma coisa que até hoje nós não aprendemos, né, Elias? Perfeito. O que a gente está vendo no Brasil hoje é um atentado à diversidade e à alteridade. Então, se a gente não aprendeu isso até hoje, né? Imagina ali naquele tempo, né? Isso. Uhum. Então, essa foi uma questão que também complicou durante muito tempo vamos dizer, a ocupação do JK como sonhada pelo Oscar Niemeyer e pelo Juscelino. Né? Agora, esse prédio, né, com esses apartamentos menores, né, de morar uma pessoa, não é, apenas, não batia, não seria algo que incomodava também a tradicional família mineira, hein? Com certeza. Né? A tradicional família mineira o próprio nome diz, né? É conservadora. Né? Isso. E esse conservadorismo, quer dizer, pessoas que viviam sozinhas, né? Só de viver sozinhas já tinha alguma coisa errada. Opa, essa pessoa é estranha, né? Então era uma coisa terrível isso mesmo. Que coisa. Então teve um preconceito contra o JK? Teve um preconceito durante muito tempo, teve um preconceito grande pelo JK. Com o tempo, isso foi, e com o avanço da sociedade, embora ela seja conservadora até hoje, mas não é mais tão conservadora, né? Sim. Então, e também com a ocupação que foi feita lá, porque acaba que morar ali também não era uma coisa tão mais barata, né? Interessante. Quer dizer, então as pessoas que moravam lá tinham algum poder aquisitivo também, isso acabou fazendo com que o JK mudasse um pouco esse estigma, né? O pessoal tinha tanto preconceito, botou até uma delegacia lá dentro tomar conta, né? Pois é, que foi um problema, né? Porque a delegacia, ela fechou, né? Esse convívio com a cidade. Todo aquele platô de entrada ali pela Timbiras acabou sendo uma coisa que... Fechada para a cidade. Você imagina, uma área daquela que tem uma escada que liga com a rua, escada ampla, convidativa, ela virou nada. Para o pai da criança, né, para o Niemeyer, para um arquiteto é sofrido ver sua obra mexida assim. Né? Muito sofrida, né? Muito sofrido. E até porque aquilo era, vamos dizer, a utopia, né? Aquela vontade de fazer com que aquele ideal da modernidade, do mundo novo, o esprit nouveau, né? Como o Le Corbusier dizia, né? Quer dizer, todo esse sonho de um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo que convive, né? Sim, é um pós-guerra, né? É uma esperança, né? A arquitetura podendo contribuir para isso, né? E você vê, e aí as pessoas veem que o sonho foi abortado, né? E foi um aborto mesmo, né? Assim, isso para o Oscar Niemeyer e para os arquitetos, né? Também, né? E olha que a gente teve boas experiências nesse sentido, como é o Pedregulho no Rio de Janeiro, né? Sim. Que são bons exemplos de habitação coletiva, né? Acopladas com certos benefícios, certos equipamentos que sempre esteve na mira dos arquitetos. Né? Vamos dar uma conferida, a gente tem algumas imagens, queria que você comentasse com a gente, Cassalati. O Sanzio pode ficar à vontade aí também, tá bom? Aqui é o projeto original, né? O acervo aqui do Praça da Raul Soares. Né? Nossa, mas não tinha nada, hein? Ele foi o edifício mais alto de Belo Horizonte durante um tempo? Durante um tempo foi. Ele e o Acaiaca, né? O Acaiaca também, que é outro interessantíssimo, né? Muito. Olha ali. Você vê que um bloco ali, o maior tem 36 andares, né? Quer dizer, é ainda um dos grandes... Respeitado. Dos grandes edifícios. Né? E a maestria do Oscar Niemeyer, você vê que as vistas de qualquer um dos apartamentos, um prédio não cria obstáculo a outro. Não sabia disso. Então, de qualquer lugar, qualquer apartamento que você tiver, você vê a cidade descortinada, né? Poxa, legal demais isso, né? E aqueles pilares que vocês estão vendo ali também, né? São uma inovação arquitetônica, né? Para evitar uma grande quantidade de pilares, 3 pilares viravam um único. Um único. Olha, que barato isso, hein? Aí as grades, infelizmente, né, que você falou, não tem no projeto original, né? Não tem no projeto original. Tem um guarda-corpo, né? A grade não, né? Tá. E aí aquilo que você falou, né? Apesar de estar juntinho ali, não fecha a imagem do outro. Esse tombamento, por que um edifício é tombado e o que acontece a partir de agora? O que é curioso é que hoje a gente entende que, na verdade, a gente tomba a matéria
mas a gente toma a matéria por causa dos valores que são associados a ela, que a gente chama do significado disso para a sociedade, né? Então, esse edifício ele tem um significado muito grande para a cidade de Belo Horizonte. Primeiro, ele é uma referência urbana para qualquer um, né? Eu acredito que qualquer belo-horizontino que venha minimamente ao centro da cidade sabe o que é o JK. É o JK, né? É o JK. A gente chama intimamente assim, né? O JK. O JK. Né? Ele é um prédio que aparece muito, é uma referência urbana. Para arquitetura, para o estudo da arquitetura, ele é. E para a arquitetura ele é fundamental. Né? Para a história da arquitetura ele é fundamental. Porque ele é o nosso grande exemplo de habitação coletiva, mesclada, que é essa ideia da cidade dentro da cidade. Isso. Ele é o nosso grande exemplo nacional. Né? Nacional? Nacional. É mesmo. Nós temos outros exemplos, né? Temos o Copan, né? E aqui em Belo Horizonte mesmo a gente tem o IAPI. Né? Bem lembrado, hein? Que é um belo projeto, mas ele, em termos de proporção Isso. e em termos de inserção dessa mistura com comércio, lazer, etc., é muito mais modesta essa interação com o urbano. Né? Então ele é importante nesses vários aspectos. E aí, né? tombado, não se pode mexer mais nele, ou isso é um mito, esse tipo de coisa? Isso é um mito. Né? Na realidade, o que existe, o que passa a existir é uma tutela do Estado. O Estado que eu falo, no caso... Se é tombado municipal, é pelo município, estadual pelo Estado e federal pela nação. Né? Então, o que existe é um acompanhamento, tutela, vamos dizer assim, né? Essa tutela como um acompanhamento. Então, você pode mexer, claro, porque o mundo se transforma, a sociedade se transforma, mas ela tem que ser, essas mudanças elas têm que ser harmônicas e negociadas, né, com o poder público. Boa. Mas o tombamento, ele é importante, porque ele resguarda a personalidade da cidade de Belo Horizonte. Né? Então esse prédio, inclusive, está intimamente ligado a essa personalidade, esse caráter que Belo Horizonte tem. Será que o valor do imóvel aumenta com o tombamento ou diminui? Qual que é a sua experiência com relação a isso, Cassalati? Olha, isso depende de cada caso, viu, Elias? Depende de cada caso. Tem um mecanismo na lei que é interessante, que é a isenção do IPTU, né? Então, todos os proprietários de apartamentos ali, alguns já têm por outros motivos, mas vai ter a isenção de IPTU. Isso né? é um atrativo, né? Isso é um atrativo. Né? Embora eu acho que a localização dele, as possibilidades que o prédio tem em si já bastam, né? Já bastam, né? E também permite que você tenha acesso a leis de incentivo à cultura. Então, o prédio pode fazer um projeto não só como uso, né? Sim. Mas também para a própria reforma do prédio, dos espaços coletivos, sim. Ela pode também requerer na lei de incentivo, porque ele é um patrimônio da cidade. Exatamente. Não sabia disso, interessantíssimo, hein? E o Estado também pode aproveitar o que ele tem, quer dizer, a própria área do Museu de Arte Moderna é uma área pública, né? Porque ela pertence ao poder público, então ela é uma área que também pode ser revitalizada. Tem algum projeto para isso? Você sabe? Nos bastidores aí? Não, que eu saiba, não. Né? Existe a intenção de que essa área volte a ser um museu, pode ser até um museu do próprio prédio, ou um museu daquele setor urbano. Né? Mas eu acho que é uma área ainda que está em aberto para que isso aconteça. Né? Boa, tá bom. O Sanzio, deixa eu aproveitar aqui, antes, né, da gente fechar o bloco, te chamou a atenção algum detalhe que a gente conversou sobre o JK? Tem alguma coisa que a gente falou que você não sabia, alguma novidade? Fica à vontade, Sanzio. Elias, foi uma aula maravilhosa. Agradeço a oportunidade de estar assistindo essa aula. Aprendi muita coisa, né? Praticamente tudo aí que foi falado é novidade para mim. Uma aula magna que eu estou assistindo aqui de camarote. Estou muito feliz por isso. É interessante a ideia da democracia, né? A partir do que o Cassalati trouxe para a gente, né? De um edifício democrático, né? Não, esse conceito da cidade dentro da cidade, né? É muita coisa. E quando ele vai falando, tudo vai fazendo sentido. São coisas que a gente meio que acostumou, né? Eu nasci e já existia o JK, e né, a gente, ok, tem o JK ali e tal. E a partir do momento que a gente entende o sentido dessas coisas, é realmente muito bacana, uma história incrível.
Muito legal. legal. A gente entende também, né, Sanzio, o preconceito, né, que durante um tempo, né, das pessoas que moravam no JK, como, por exemplo, no Maleta também, né, são tidos como pessoas, Sim, né, sim. são à margem da sociedade, né, a turma da cultura, né, que tanto incomoda, né, a tradição. É, verdade. Ok, tá bom. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta. E aí nós vamos voltar em outra coisa que também incomoda um pouco as pessoas, até hoje, por incrível que pareça, né? O rock and roll, né? As pessoas ainda se assustam ainda têm preconceito. Aliás, não só o rock, né? Mas com a música. Mas o rock and roll, né? Por mais velhote que ele seja, ele ainda incomoda as pessoas, né? Se fala muito da atitude rock and roll. Daqui a pouco a gente volta e fala disso com o Sanzio, da Orquestra Mineira de Rock, aqui, mas o Cassalade também vai dar o palpite dele, tá bom? Intervalo, a gente volta em instantes. Valeu!